Apóstolos, hoje estamos lendo o capítulo de número 19. Em Éfeso, Paulo encontra um grupo de discípulos que havia recebido o Evangelho. Quando Paulo lhes perguntou sobre o Espírito Santo, eles não sabiam quem era. O versículo 2 nos diz assim: perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então o apóstolo orou e eles receberam o Espírito. Após isso, começaram a falar noutras línguas e a profetizar. Enquanto Paulo pregava o Evangelho, Deus, através dele, fazia coisas extraordinárias. Versículo 8 diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. De tal maneira que até acessórios de uso pessoal, como lenços e aventais, eram levados até outras pessoas e elas eram curadas. Versículo 12 nos diz assim: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Um grupo de judeus exorcistas tentou expulsar demônios, invocando o nome de Jesus, a quem Paulo pregava. A ideia não deu muito certo. Além disso, deixou claro para eles, versículo 15, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O endemoniado lançou sobre eles e o espancou e lhes retirou as roupas, versículo 16, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Os servos de Deus, aqueles que são fiéis, são bem conhecidos pelo inimigo, bem conhecidos, vamos dizer assim, no inferno. E isso não é algo que depende de posição ou privilégios terrenos. É totalmente o resultado de uma intimidade com Deus. Em Éfeso, muitas pessoas que praticavam o ocultismo, ao se arrependerem, traziam seus livros e feitiços para serem queimados publicamente. Verso 19 diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. A palavra de Deus ela se espalhava de maneira cada vez mais maravilhosa por toda a cidade que Paulo passava. Verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ao verem o crescimento do Evangelho em Éfeso, os sacerdotes do templo da deusa Diana ficaram preocupados. Então, o versículo 23 diz assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. E os ourives, fazedores de imagens, ficaram preocupados com o futuro dos negócios na cidade. Verso 25. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. Então, eles ficaram preocupados. Então convocaram os profissionais que faziam também as imagens. Verso 27 diz assim: não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Após isso, então eles incitaram
grande tumulto contra os apóstolos, de tal maneira que eles acabaram numa discussão acirrada e uma grande assembleia. O verso 39 e o 40 nos diz assim: mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento e para encerrarmos este capítulo. Vamos ver o verso 41. E havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Então assim nós encerramos a leitura do capítulo de hoje. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.